Olá, alunos dos nonos anos da Escola Eduardo Olímpio Machado. Sou o professor José Adriano, professor da disciplina de Língua Portuguesa. Nesse vídeo, daremos continuidade ao Caderno Base volume 3 e apresentarei a vocês das questões 16 à questão 34. Vamos lá, então. Na questão 16, nós falamos sobre o poema Minha Sombra. De manhã, minha sombra, com meu papagaio e o meu macaco, começam a me remendar. E quando eu saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia, e a minha sombra fica do tamaninho de quando eu era menino. Depois é tardinha, e a minha sombra, tão comprida, brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a meninice, ser igualzinha a você. E de noite, quando escrevo, fazer como você faz, como eu fazia em criança. Minha sombra, você põe a sua mão por baixo da minha mão. Vai cobrindo o rascunho dos meus poemas, sem saber ler e escrever. Questão 16. De acordo com o texto, a sombra imita o menino, né? Então ela imita o menino na sua altura, no seu tamanho, de forma correta, de manhã ao meio-dia, à tardinha ou à noite. Esta é bastante simples, gente, né? 17. O poema Minha Vida é o mesmo lá, Minha Sombra, tá? De Jorge de Lima, retrata por meio dos versos o curso existencial da vida, explicando com uma passagem retirada do poema, explique com uma passagem retirada do poema em que momento o poeta dá indícios do homem no auge da vida, entre a infância e a velhice. Então, em que momento lá que a sombra ela retrata o auge da vida, né? Entre a velhice e a infância. 18. Essa também é bastante fácil, tá? Certo verso sugere convergências entre períodos distintos da vida, como no terceiro verso, começam a me arremendar, e o 13º, brinca de perna de pau. Considerando que o poema é hipoteticamente existencial e imaginético, que fase da vida a imagem de pernas de pau traduz? Então, quando ele fala lá, né, que a sombra está imensa, está grande, parecendo que está com perna de pau, que fase da vida que aquilo traduz? Por quê? Então, gente, é bastante simples, não precisa inventar muito, não. Visita, segundo texto, visita. Esse texto aqui eu não farei a leitura, porque senão, se eu for fazer a leitura de todos os textos, o vídeo se tornará muito longo. Vou só comentar. Então, nesse texto aqui, nós temos um personagem que ele está no escritório, trabalhando, provavelmente dentro de uma redação de jornal, e ele encontra, no momento lá, um inseto sobre sua mesa. E esse inseto faz lembrá-lo da sua infância, porque ele sempre via aquele modelo de inseto próximo às lagoas, né, que era um inseto que vivia em cima da água ali, né, que ele sempre observava. E aí esse inseto faz ele relembrar da infância, de quando ele vivia numa zona rural, e ele vai fazendo essa reflexão. E ele, por isso, ele tem essa afinidade com esse inseto e ele vai tentar salvar a vida desse inseto, né? E aí aparece no momento um pedreiro, questiona por que ele está ali tentando, né, salvar a vida de um inseto, e aí o pedreiro não entende qual a afinidade que esse inseto trouxe, né, quais são as memórias, lembranças que esse inseto trouxe a ele. Tá ok? Então, o texto Visita, do poema Ferreira Goulart, trata-se de um artigo científico. O que é um artigo científico? É um trabalho acadêmico ou científico que discute ideias. Então, esse texto é um trabalho acadêmico que discute ideias, né? Poema narrativo. Então, é um poema, escrito na forma de um poema, que conta uma história. Então, esse texto aqui ele está escrito numa forma de um poema. Então, nós temos dois tipos de escrita, né? Poema e prosa. Prosa é quando você escreve do começo da linha até o final da linha. E o poema é aquele que nós vimos, que eu fiz a leitura agora há pouco para vocês em cima. Esse texto se trata de uma crônica. O que é uma crônica? É uma narração produzida essencialmente para ser vinculada no meio da imprensa, né? E o que ela retrata? Ela retrata algo do cotidiano, né? Uma coisa simples do cotidiano. E a D é um ensaio literário. O que vem a ser um ensaio literário? É um texto opinativo,
em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre um determinado tema. Então, vocês vão fazer uma análise agora e vão responder que tipo de gênero que esse texto pertence. Na 20. Nesse tipo de gênero literário, caracteriza-se o interesse da reflexão autoral por um fato retirado do cotidiano e que desperta e ou mobiliza o sujeito a escrever sobre determinado assunto. Nesse caso, supostamente, o que motivou o autor a escrever a presente crônica? Aqui já responde a questão anterior, né? Então, o que levou ele a escrever a presente crônica? Porque, simplesmente por ele ter achado um inseto em cima de sua mesa, né? Ou esse inseto trouxe significado para ele, por quê? Então, vocês vão responder o porquê que ele levou, o que levou ele a escrever essa crônica. 21. O fio condutor narrativo do cronista marca uma passagem onde o fato dá lugar ao objeto de reflexão, revelando a perspectiva memorialista do autor. Explica como uma passagem retirada do texto. Então vocês vão pegar lá uma passagem do texto em que fala sobre essa perspectiva memorialista, onde ele fala sobre a memória dele da sua infância. Bastante simples, tá? Então onde estiver lá falando sobre a sua infância, né, ele remetendo a memória em sua infância, vocês vão retirar e completar aí. 22. Não faça isso com coitado. A palavra sublinhada sugere o sentido de... A palavra que não está sublinhada aí, mas deveria estar, é coitado. Tá? Então, a palavra sublinhada sugere sentido de esperança, crueldade, desprezo ou afeição. Então, quando ele fala, não faça isso com coitado, esse coitado sugere para ele esperança, crueldade, desprezo ou afeição. 23. A presença do inseto na redação do jornal provocou no sujeito curiosidade científica. Então ele ficou curioso, né, para estudar que tipo de inseto que é, como que esse inseto vive, não sei o quê. Então aí seria uma curiosidade científica. B. Lembranças da infância. C. Sensação de medo, ele teve medo do inseto. D. Preocupação com o próximo. Então, tá bem fácil essa também, né? Já até respondi minha análise anteriormente. O pulo do gato. Esse texto aqui também é bastante interessante. Deixa eu colocar aqui para ficar visualizando. Tá? Então aqui nós temos dois personagens, né, que são dois animais que conversam. Então aí você já tem um gênero textual, né? Que a fábula, geralmente os personagens dentro de uma fábula ele conversa e traz uma lição, né? Uma lição de moral. Então nós temos aqui a raposa e o gato. E a raposa tenta a todo momento capturar o gato. Mas aí como a raposa é um animal que geralmente traz um símbolo de esperteza, ela convence ao gato a ensinar todos os seus pulos. Só que o gato ensina vários pulos, mas não todos. E sempre tem como escapar da raposa. Então, o texto acima trata-se de uma crônica, um poema narrativo, uma fábula ou um conto. Então, quando nós temos lá personagens, né, que são animais e que esses animais falam, então aí fica bem evidente qual é o gênero textual, ok? 25. Com um salto de banda, o danado sempre se safava. A palavra abaixo que tem o mesmo significado da expressão sublinhada é... Então a expressão que deveria estar sublinhada aqui é safava, né? Então o danado sempre safava. Então safava significa o quê? Exibia, livrava, prejudicava ou esborrachava. Fácil também. Próximo texto, a solução. Então nós temos aqui dois personagens também que são animais, né? O lobo e o cordeiro. E aí o senhor lobo reclama ao senhor cordeiro que a fábrica do senhor cordeiro está poluindo o riacho e a terra do senhor lobo, que fica logo após a fábrica do senhor cordeiro. E aí eles têm lá um impasse, porque a fábrica tem que produzir, gera emprego, né? E o senhor lobo se sente prejudicado porque o seu riacho, os seus peixes, a sua terra está cada dia mais poluída. E eles entram num acordo, né?
eles passam a ser sócios da fábrica. A partir do momento que passa a ser sócio da fábrica, o senhor Lobo, é como se não houvesse mais poluição, não se fala mais sobre o assunto. E aí fica, né, uma ideia de que as coisas não se resolvem, mas as coisas, né, a pessoa resolve o lado dela, que ela se tornou sócio da fábrica. Então agora, a partir do momento que eu sou sócio da fábrica, então o meio ambiente pode ser poluído, que não tenha problema. E aí fica uma lição para a sociedade. Lendo o texto, podemos concluir que o lobo age simplesmente como um animal selvagem, o cordeiro é apenas um animal doméstico, ambos são animais personalizados na história, ambos são personagens secundários. Então isso é bastante simples, né? Então eles fazem o papel de personagem e são protagonistas da história. 27. Esse texto pode sugerir que os fracos sempre têm uma saída contra os poderosos, o homem sempre procura seus interesses, os mais fortes sempre acabam tirando vantagem e levando a melhor sobre os mais fracos. Mesmo nas diferenças, o diálogo encontra pontos de convergência. Então, vocês vão analisar o texto, fazer uma leitura do texto e marcar apenas uma alternativa aqui, que está muito simples também. 28. O texto nos remete a problemas que se agravam nas grandes cidades. Cita um deles, que está presente na narrativa. Muito simples, né, gente? O texto fala sobre poluição, várias outras coisas. Então, vocês vão retirar lá do texto sobre os problemas que nós temos na cidade. Desemprego, poluição e vários outros assuntos que o texto traz. Documento de Matuto, Luiz Gonzaga. Eu quero que vocês peguem um aparelho, um celular, quem tiver acesso à internet, e façam uma leitura e pesquise lá, né, Documento de Matuto. E ouçam essa música. E depois que eu ouvir essa música, vocês vão responder as questões que vêm posterior a ela. Tá ok? 29. Na canção Documento de Matuto, o autor apresenta uma das muitas variedades da língua portuguesa. Essa variedade é mais próximo da modalidade oral ou da modalidade escrita. Então, quando fala lá, ó, lágrimas nos olhos, né? Eu deixei meu torrão natal. Então, meu torrão natal. Então, quando ele coloca lá de lascar, isso é mais próximo da modalidade escrita ou da modalidade oral. Bem fácil. 30. A partir da análise da canção e de conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, é possível afirmar que o texto busca representar uma realidade do Nordeste rural, recorrendo, inclusive, a situações linguísticas. Justifique sua resposta. Então, é possível isso? Sim. Agora, por que isso é possível? Como você consegue perceber que se trata de uma realidade do Nordeste rural, né? E recorrendo, inclusive, a situações linguísticas, né? Qual é a situação linguística deles lá? O que é linguística? É a maneira como eles falam. 31. O título da canção, Documento de Matuto, sugere que a personagem possui pouco ou nenhuma escolaridade. Bastante fácil também. Então, vocês vão colocar a resposta e justificar essa resposta. 32. Analisando a canção, é possível pressupor ou inferir a profissão da personagem? Caso a resposta seja afirmativa, qual é a possível profissão? Então vocês vão analisar o texto e vão tentar imaginar qual seria essa profissão da personagem. 33. Analisando na canção o sentido das palavras viver, oi, Natan e poder. Reescreva de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, tá? Então vocês só vão retirar lá no texto essas palavras e vão reescrevê-las corretamente. 34. Explique o sentido das expressões sol escaldante e sede de lascar. Então o que significa sol escaldante? E o que significa sede de lascar? Bastante fácil também. Pessoal, espero poder contribuir com vocês. Quem tiver alguma dúvida, procure o seu professor, que estamos à disposição. Tenham todos uma ótima conclusão de trabalho.